O que pode nos afastar de Deus? Essa pergunta ela é muito boa para a gente refletir. O que pode realmente nos afastar de Deus? O que pode realmente fazer com que a gente, ao invés de se aproximar de Deus, ao invés de manter a nossa vida com Deus, fazer ao contrário disso? Ao invés de a gente se aproximar, a gente acaba se afastando de Deus. E algumas atitudes que a gente toma, às vezes sem pensar, às vezes pelo momento, às vezes pela nossa emoção, às vezes pelo nosso ego, pelo nosso sentimento, pela nossa vontade própria, a gente acaba se afastando de Deus. Mas uma coisa é certa, eu não sei se de repente você já está distante de Deus, mas Deus ele sempre está nos chamando para a gente buscar Ele, para a gente ter vida com Ele, para a gente clamar por Ele, para a gente realmente ter a vida transformada por Ele. E eu quero trazer uma mensagem de Deus para o seu coração hoje. Se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, no versículo 35. E olha só o que diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem nos separará? Não há nada que possa nos afastar de Deus, a não ser nós mesmos. As nossas atitudes, as nossas formas de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de deixar Deus para depois, a nossa forma de achar que Deus ele tem que aceitar a nossa vida, o nosso ego, que Deus ele tem que aceitar nós como nós já estamos, já somos. Não. A gente precisa renunciar à nossa vontade. A gente precisa renunciar aos nossos desejos. A gente precisa fazer de Deus o nosso tudo. Aqui está dizendo que não há nada que possa nos separar. Mas se o nosso coração ele não estiver buscando a Deus, a partir desse momento a gente acaba se afastando dele. Em uma outra mensagem, uma outra passagem, vai dizer que a gente só tem Deus se a gente realmente busca. Enquanto a gente busca, Ele fará com que a gente encontre Ele. Mas a partir do momento que a gente pare de buscar Deus, Deus ele também vai estar se afastando. Na verdade, Deus ele nunca se afasta. É nós que nos afastamos dele primeiro. E às vezes a gente se encontra distante. Às vezes a gente se encontra triste, abatido, por ter se desviado, por ter acabado com a sua vida com Deus. Antes era jejum, antes era oração, antes era clamor, antes era idas até a igreja, cultuar a Deus, buscar a Deus, falar de Deus para as pessoas. Mas hoje é uma destruição. Hoje é uma tristeza, é um vazio no coração, é uma angústia sem fim, é uma tristeza profunda, é um vazio dentro do coração. Mas independente do que for, Deus ele sempre nos dará a chance de buscarmos a Ele. E talvez hoje seja o melhor dia para isso, talvez não. É certo que hoje é o melhor dia para você fazer isso, para você se arrepender e voltar a Deus. O que pode nos afastar dele
o que pode nos afastar da presença dele, o que pode nos afastar do Espírito Santo realmente, é apenas nós mesmos. Se nós não se atentarmos, se nós não vigiarmos, se nós não buscarmos orar a Deus, falar com Deus todos os dias, isso sim vai fazer a gente se afastar de Deus. Não aceite na sua vida aquilo que não vem de Deus. Não aceite na sua vida aquilo que só vai te atrapalhar, aquilo que só vai te entristecer cada dia mais, aquilo que só vai, de repente, saciar o seu próprio prazer, mas momentaneamente. Deus, ele tem algo, Deus, ele proporciona algo para nós, Deus, ele promete algo para nós que é eterno. E é um prazer eterno. Não é algo que passa em 10, 20, em 1 hora, não. É eterno. O que Deus, ele tem proporcionado e o que Deus, ele tem prometido é algo eterno. E a gente precisa se atentar para isso. Deus, ele promete eternidade. O mundo oferece coisas passageiras. Não se perca nesse mundo. Não se permita se afastar de Deus. Não permita se afastar da presença de Deus, não. Mas continue firme. Continue buscando a Ele. Continue firmado nele. Porque em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Se a gente permanecer, se a gente continuar, se a gente não desistir, se a gente buscar a Deus, a gente vai ser mais do que vencedor. E eu acredito que o que você mais quer nessa vida é vencer. E a gente precisa vencer, a gente quer vencer. Mas para vencer, a gente precisa ter vida com Deus. Para vencer, a gente precisa ter comunhão com Deus. A gente precisa expressar nossa vida para Deus. A gente precisa buscar verdadeiramente a Deus. Então procura buscar a Ele. Procura ter vida com Ele. Procure apresentar cada vez mais a sua vida para Ele. Procure jejuar mais. Procure orar mais. De repente para você seja muito difícil fazer tudo isso. Mas comece do pouco. Comece fazendo, porque o que importa é o primeiro passo que você vai dar. É o primeiro passo que a atitude que vai vir de você tem que ser a primeira coisa que você tem que fazer. Procure hoje se comunicar com Deus. Procure hoje se conectar, buscar a Deus. Procure hoje rever as suas atitudes, rever os seus pensamentos, rever a sua forma de agir, a sua forma de pensar, a sua forma de se manter bem. Porque de repente hoje você tem se encontrado numa destruição, você tem se encontrado com um vazio enorme no seu coração, você tem se encontrado triste, abatido, às vezes até depressivo, às vezes até angustiado demais. Porque você tem se afastado de Deus. Ao invés de se aproximar, você tem se afastado. Você tem andado distante. Você tem saciado os desejos da sua carne. Mas uma coisa é certa. Deus, ele nos dá oportunidades todos os dias para esquecer tudo isso. Para deixar tudo isso para trás. E fazer hoje a sua vida com Deus, fazer hoje a sua vida com Deus diferente de tudo que você já viveu, de tudo aquilo que você já passou, de tudo aquilo que você já enfrentou. Hoje você tem essa oportunidade. Então busque a Deus nesse momento. Nós vamos orar. E eu queria que você também orasse. Eu queria que você também falasse com Deus. Porque é isso que vai te edificar. É isso que vai fazer você melhorar. É isso que vai fazer você ter paz para continuar a sua vida, para continuar o seu trabalho, para continuar o seu dia, para continuar a sua vida, o seu casamento. É a oração, é a vida com Deus. Então eu quero orar pela sua vida nesse momento. Aonde você estiver, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, nesse momento queremos orar.
Queremos falar com o Senhor. Apresentar, Pai, ao Senhor a cada vida. Apresentar ao Senhor, Pai, a cada coração. Que hoje, assistindo aqui nesse momento, está: eu não conheço, Pai, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe, Pai, o que essa pessoa tem passado, as lágrimas que essa pessoa tem derramado, as orações que essa pessoa tem feito. O Senhor conhece exatamente, Pai, como essa pessoa é. Que essa pessoa nesse momento possa estar recebendo do Senhor essa paz que essa pessoa tanto almeja receber. Essa alegria que só o Senhor, Pai, pode fazer. A transformação, Pai, a mudança de vida que só está no Senhor, Pai. Só o Senhor pode realizar, só o Senhor pode fazer. Então hoje, muda essa história. Então hoje, muda essa vida. Transforma, ó Deus, essa situação difícil, essa situação complicada, essa situação que de repente para nós se encontra em desespero emocional tremendo. Mas a gente precisa continuar, Pai. Pedimos ao Senhor força para continuar. Pedimos ao Senhor coragem para permanecer. Pedimos ao Senhor, Pai, ânimo para que a gente venha levantar todos os dias, te agradecer e ir para a luta e vencer mais um dia e alcançar a vitória que é a nossa vida com Deus, que é manter a nossa comunhão com o Senhor. Então, Pai, eu oro nesse momento por essa casa, Pai. Eu oro nesse momento por essa família. Eu oro nesse momento pela vida econômica dessa pessoa, pela vida financeira, Pai. Meu Deus, alcança agora, meu Pai, o trabalho dessa pessoa. Comece agora, Pai, a repreender todo o mal, a tudo aquilo que oprime, a tudo aquilo que angustia, a tudo aquilo que tenta angustiar essa pessoa, entristecer essa pessoa. Remove agora desse coração, remove agora dessa casa, Pai, essas brigas constantes, essas desavenças, Pai. Meu Pai, transforma essa casa, meu Pai, um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar, Pai, que o Senhor habite, que o Senhor esteja presente, Pai. Então transforma, meu Pai, essa situação. Nós, nesse momento, apresentamos ao Senhor essa vida. Te apresentamos tudo e todos, Pai, em Tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E glória a Deus. Que Deus venha abençoar a sua vida. Aí embaixo tem um botãozinho escrito inscreva-se. Se você puder, clique nele, se inscreva, ative o sininho. E se você também puder, deixe o seu curtir. Isso é muito importante para que a palavra de Deus continue sendo levada adiante. Que Deus venha abençoar a sua vida. E até a próxima, querendo nosso Deus. A paz.